A União Europeia está cada vez mais convencida de que a Rússia está produzindo drones letais na China para apoiar a invasão da Ucrânia, levantando novas questões sobre até onde Pequim está disposta a ir para cumprir sua parceria sem limites com Moscou. As crescentes preocupações se concentram em um programa secreto de armas que a Rússia supostamente estabeleceu na província chinesa de Xinjiang, ao norte da China, e que faz fronteira direta com a Rússia em sua porção mais ao norte, que foi trazido à tona pela primeira vez pela Reuters em uma investigação exclusiva publicada em setembro. Algumas investigações escreveram como a subsidiária da Almaz Antey, uma estatal russa, sob sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, desenvolveu e testou em voo um novo modelo de drone de longo alcance, com a ajuda de especialistas locais, mas não conseguiram determinar a identidade dos especialistas. Mas houve documentos que confirmaram a transferência dos drones fabricados na China para a cidade russa de Izhevsk, ao norte do Cazaquistão. O Serviço Europeu para Ação Externa, braço diplomático do bloco europeu, também recebeu evidências de fontes de inteligência, mostrando que a Rússia havia instalado uma fábrica em solo chinês para montar drones que poderiam ser usados para atacar a Ucrânia, já que isso favorecia a logística e o pronto emprego no desenvolvimento dos drones, por grande parte dos componentes virem da própria China. Dizem que os drones foram projetados para fins de ataque e não de reconhecimento. O Serviço Europeu, no entanto, ainda precisa confirmar 3 pontos cruciais de informação: se a fábrica está produzindo drones letais, se esses drones já foram enviados para a Rússia e se Pequim está ciente do programa de armas de Moscou. As negociações entre o Serviço Europeu e Pequim estão em andamento para esclarecer a situação. De acordo com os europeus, é difícil acreditar que isso esteja acontecendo sem o conhecimento ou total desconhecimento das autoridades chinesas. Isso significa que Xi Jinping e o Partido Comunista estão cientes. Diplomatas em Bruxelas descreveram as evidências como convincentes e alertaram que, se eventualmente confirmadas, o fornecimento de drones da China para a Rússia representaria uma grande escalada de consequências imprevisíveis para a guerra. Outras autoridades já confirmam que a China esteja de fato enviando essas armas para a Rússia. Até agora, a União Europeia acusou Pequim de fornecer a Moscou bens de uso duplo e tecnologia avançada, que podem ser usados com intenção militar. Mas esta é a primeira vez que há claras evidências do envio de armas pela China para suprir a guerra da Rússia na Ucrânia. Como resultado, o bloco sancionou um punhado de empresas em Hong Kong e na China continental. As penalidades, no entanto, nunca se referiram ao fornecimento direto de armas completas. Pequim negou qualquer envolvimento na invasão e insiste que mantém uma posição equidistante, que o Ocidente interpreta amplamente como pró-Rússia. Quando a história surgiu através de relatos da Reuters em setembro, Pequim disse que não estava ciente de nenhum projeto russo na região de Xinjiang. De acordo com europeus, a par da inteligência, sem ajuda secreta da China, a Rússia não conseguiria travar esta guerra, inclusive no apoio econômico. Portanto, deveria haver consequências, observando que as suspeitas atualmente sobre a mesa eram muito sérias e mereciam maiores explicações. A obscuridade em relação ao programa de armas relatado pela Rússia na China torna difícil prever o tipo de sanções, se houver, que a União Europeia poderia impor. O que temos agora não é tão sólido que possamos agir de acordo, foi o que disse um alto funcionário da União Europeia. A Rússia utilizou drones letais em larga escala em sua guerra de agressão para destruir a infraestrutura de energia e edifícios civis da Ucrânia, matando centenas ao longo do caminho. A China não se pronunciou até o momento, mas sabemos que irá negar. Estados totalitários sempre negam as suas ações ou preparativos. Foi assim com a invasão russa na Ucrânia. Os relatórios chegam em um momento crítico para o país, com forças russas fazendo ganhos significativos no solo e tropas norte-coreanas se juntando à luta na região de Kursk. Também coincide com a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que prometeu revisar a ajuda militar à Ucrânia e fechar um acordo para acabar com o conflito em 24 horas.
Espera-se que os ministros das Relações Exteriores da União Europeia discutam a questão dos drones fabricados na China, quando se reunirem nesta semana em Bruxelas. De acordo com alguns relatos, o alto representante da União Europeia para Relações Exteriores e que também é vice-presidente da Comissão Europeia, Joseph Borrell, informou os Estados-membros da União sobre os dados de inteligência relevantes e pediu uma ação decisiva. Inclusive convocou reunião emergencial entre os pares. Borrell afirmou que as evidências eram convincentes e demonstravam fornecimento de apoio letal à Rússia. Segundo ele, agora precisamos considerar toda a gama de ferramentas, incluindo proibições e fazer negócios com empresas chinesas, congelamentos de ativos e proibições de viagens. Mas você também precisa falar diretamente com a China e deixar claro: você sempre disse que quer permanecer neutro. Você não é neutro. A China também não está buscando a paz. Você está alimentando a fera, disse Joseph Borrell. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a China está ajudando a Rússia a prolongar sua guerra contra a Ucrânia. Recentemente, o comissário presidencial para a política de sanções da Ucrânia, Vladislav Vasyuk, declarou que cerca de 60% dos componentes estrangeiros encontrados em armas russas no campo de batalha na Ucrânia são originários da China. A China então alega manter uma posição supostamente neutra em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. No entanto, empresas chinesas, diretas ou indiretamente ligadas no território chinês, fornecem à Rússia bens de uso duplo. Como já sabem, tem um outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o novo canal Analytics, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.